A live, eu vou falar hoje, vou voltar a falar sobre o caso Inocêncio, que é um caso nosso, mas é um caso de todos nós, é um caso nosso, é um caso angolano, é um caso de um filho de uma pátria, né? Alguém que foi, perdeu a vida, alguém que foi morto, alguém que foi assassinado pelo Estado angolano. Mas antes de começar a falar sobre o caso Inocêncio, vou dar assim um recado breve. Um recado breve. Eu, Ana Karina dos Santos Vieira, cidadã angolana nata de Luanda, eu não temo ameaças. Eu não tenho medo de ameaças. Vou mesmo já deixar claro. O recado vai ser dado. Eu não temo ameaças. Não, não temo. E não adianta começarem a persuadir as pessoas na minha família para me pressionarem. A Bíblia diz em Gênesis: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. As pessoas que eu mais prezo em toda a minha vida são os meus pais. Mas a própria Bíblia diz assim: vós pais não levanteis a ira dos vossos filhos. Então, eu apelo mesmo ao governo angolano, tu apelar às pessoas que estão a fazer pressão na minha família, não façam pressão, porque eu não presto. Não despertem o demônio que anda adormecido dentro de mim. Para quem é meu familiar, para quem me conhece, sabe o que eu estou a falar. Não despertem o Satanás que anda adormecido dentro do meu corpo, dentro de mim. Porque eu não tenho medo de ameaças. E não pressionem a minha família. Ai que aconteça alguma coisa no meu pai, ai que aconteça alguma coisa na minha mãe, ai que aconteça alguma coisa no meu esposo. Vocês vão ver o que eu vou abrir a boca para falar. Porque ainda não estou a falar bem segredos. Ainda não estou a tirar segredos. Ainda não estou a tirar segredos. Então, parem mesmo de começar a fazer pressão. Eu, quando acabo de fazer um live, eu tenho que estar com a paz de espírito e dormir com a paz de espírito, e não ser incomodada por ninguém. Eu, quando termino um live, eu quero estar na minha paz. Eu, quando termino o live, eu fico, vou deitar já, vou dormir, vou descansar. Então, por favor, a quem é de direito nesse país, a quem está a fazer assim, recado, pressão nos meus familiares, parem de fazer pressão nos meus familiares. Parem. E eu, quando tiver que entrar em Angola, entrarei em Angola sem problema nenhum. Parem mesmo. Porque se vocês levantarem o demônio que está a dormir dentro de mim, nós vamos ter problemas sérios. Mas vamos começar a ter problema, tá vendo mesmo ter problema sério? O problema não vai ser pequeno, vai ser grande. Alguém há bocado estava a dizer, pareces. Eu não, Vidal, eu não estou a sofrer ameaças, mas a minha família já está a ser pressionada. Já comecei a sentir pressão. E como não vou responder às pessoas, tá vendo? Para, porque as pessoas temem pelas suas próprias vidas. Então, estou a dar já recado, eu, na primeira pessoa, eu, Ana Karina dos Santos Vieira, nascida aos 9 de 11 de 1986, na maternidade Lucrécia Paim. Eu estou já mesmo a direcionar para quem é de direito. Quem me conhece sabe, não desperta o demônio que está dentro de mim. Não desperta o demônio que está dentro de mim. Não desperta o espírito das águas que está dentro de mim. Não desperta isso. Porque se você tentar, não vamos aguentar. Estou a te falar. Se você tentar, não vamos aguentar. Não desperta o espírito das águas que está dentro de mim. Recado. Não desperta o espírito das águas que está dentro de mim. Parem só mesmo já de fazer pressão na minha família. Não façam pressão. São cidadãos normais, da pátria, do bem. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos,
meu esposo não tem culpa, já voltei a falar no live passado de domingo, de terem um familiar, membro da família deles, eu, não é? Boqueira. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa de eu ser de pessoas para pessoas. Eles não têm culpa disso. Eles não têm culpa de eu me solidarizar com uma causa. Eles não têm culpa disso. Eles também não têm culpa de eu sentir uma dor. Eu sentir uma dor. Eles não têm culpa disso. Então, eles são cidadãos normais, que pagam as suas contas, que têm os seus cumprimentos e deveres com o Estado, que honram o Estado e que nunca fizeram barulho. Então, se vocês quiserem vir diretamente, me perguntem o meu endereço, vou vos dar o meu endereço. Ou perguntem só o meu WhatsApp, eu vou vos dar o meu WhatsApp. Não me mandem recado, puta que eu pariu. Não me mandem recado. E com as ameaças só vai ser pior. Cada vez que vocês me ameaçarem, dia seguinte vou fazer barulho. Vou começar a descascar. Vou começar a faltar respeito, porque ainda não estou a faltar respeito, ainda estou a me pronunciar como uma cidadã normal que aderiu, não é? Que aderiu uma dor angolana. Uma cidadã normal que aderiu um problema que o país vive. Uma cidadã normal que aderiu uma situação que está a se passar agora no país. Eu, sozinha, não persuadida por ninguém, não estão a me pagar. Tenho minha entidade patronal onde eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Então, depois daí, tenho as minhas outras atividades. Então, não persuadida por ninguém, não é? E nem com o objetivo de fazer seguidores, não, porque eu não preciso disso. Sou atriz há 16 anos e quando eu quiser tratar um documento, a minha cara é documento. Quando eu vou tratar alguma coisa, eu trato normalmente, porque graças a Deus a televisão dá-nos portas e abre-nos portas. Hoje eu vou voltar a falar do caso do Inocêncio. Alguém perguntava há bocado, mana, estás triste? Estou triste. Estou triste, sim senhora. Estou triste. Passei o dia indisposta, porque a situação que está a se passar em Angola é uma situação que, se nós não tivermos sapiência, Angola vai rebentar. Se nós não tivermos maturidade para agarrarmos os jovens, Angola vai rebentar. E isso é algo que não é uma maluca que está aqui a inventar, é algo que as igrejas sabem. As igrejas sabem disso. Porque o espírito de profecia, o espírito de profecia foi dado. Por isso é que muitas das igrejas estão a orar pela nação desde o início do ano. Se vocês repararem, antes mesmo da pandemia, já tem igreja que está a orar pela nação. Porque temem que na nação rebente uma guerra. Nós não estamos preparados para a guerra. Já não devemos ter guerra no nosso país. A guerra traz muitos maus resultados. Por isso, eu apelo sempre aos jovens. E todos os jovens que falam comigo no off, eu apoio, eu digo assim, vamos resistir. O que o governo angolano quer é que as pessoas fiquem exaustas, que as pessoas se irem, e que as pessoas começam a explodir. Para quê? Para não haver autarquias em 2021. Então temos que ter sapiência. Se queremos e apelamos por uma mudança, não é? Nós temos que ter a capacidade de engolir para dentro. Nós temos que ter a capacidade de resistir. Resistir. Muitos são de nós que, por exemplo, se tu estiveres na faculdade, tens um objetivo de te formar. Às vezes vai aparecer um professor que só foi mesmo usado por Satanás para vir tirar a tua paz de espírito. Se você não tiver capacidade de resistir a esse professor, de engolir para dentro, de não mostrar que és mal educado, que não mostrar o demônio que está adormecido em ti, você vai ficar 5 anos na faculdade. Você vai ficar 6 anos na faculdade. Porque aquele professor, por uma questão de pirraça, ele vai fazer
com que você, hein? Ele vai fazer com que você permaneça naquela cadeira todos os anos. Você não vai entender porque que eu roubo. Você vai entender porque você tem 8. Você não vai entender porque você tem 7. Eu tive um caso de uma colega brasileira que estava a ter um problema com a professora e quando ela me consultou, disse, não arranja problema com a fulana, humilha-te, baixa perante ela vai te fazer girar anos e anos aqui, não faz isso. E a minha colega tinha razão. Ela andou atrás da professora, ela foi humilhada, mas ela esteve ali porque ela precisava de receber o seu diploma. Porque aquele diploma era o passaporte para muita coisa. Nós já sabemos, meus irmãos, faço mesmo um apelo como vossa irmã. Faço um apelo como vossa irmã. Nós já sabemos que o governo está a ser injusto. Já sabemos isso. Nós já sabemos que o governo está a tirar partido de situações. Já sabemos disso. Já sabemos que o governo não é do povo. Ok, já sabemos isso. Então, vamos nos chatear por quê? Não vai vir as eleições. Não vai chegar 2021, 22. Não vai chegar. Não vamos ir votar. Não somos nós que votamos. Ou são os deputados que estão na Assembleia que votam? Hein? Me diz só. Não são os deputados só na Assembleia que votam, meus irmãos. Somos nós que votamos. Então, se somos nós que votamos, temos que ter a capacidade. Se de 75, de 75, meus irmãos, até agora, nós resistimos e resistimos bem, o que custa aguentarmos mais um ano, 2 anos? Então, vamos resistir. Palavra para a juventude. Resistência. Palavra para a juventude, aprendam a digerir situações, aprendam a não responder, hein? Aprendam a entrar por aqui e sair por ali. A minha avó dizia assim, vamos fazer ouvidos de mercador. Aprendam a ter isso. A nossa juventude de 90 e de 2000 provavelmente não é tão sábia ou não tem tanta paciência como a juventude de 80 e de 70 e de 60, não é? A nossa juventude agora está assim, eufórica, porque tem essa sede de justiça. Mas é preciso parar, analisar. Angola é de todos nós. Angola não pertence a partidos políticos. Angola não é de um partido político. Angola não é de um governo. Angola é do povo. A terra é nossa, hein? A terra é nossa. Quando Paulo Dias de Novaes, quando Diogo Cão navegaram para encontrar Angola, Angola já era do povo. Angola já tinha o povo. Então nós já sabemos que situações vão acontecer. Várias e várias situações vão acontecer. Várias e várias situações vão acontecer até chegar o momento que tem que se chegar. Vamos pela Constituição da República de Angola. Aconselho ao cidadão normal e não só, não é? Aconselho aqueles que mesmo até que não são formados em direito, não é? Ao bom cidadão a conhecer a Constituição. É necessário você conhecer a Constituição para você saber quais são os teus direitos, quais são os teus deveres, para você saber se o Estado está a infringir ou não em um determinado assunto. E eu não falo por termos jurídicos, porque esse vídeo, os meus lives, é para todas as camadas. Então, se eu falar num terra-terra, o Soba, que está lá na mata, vai entender o que eu estou a falar. Mas se eu falar em termos jurídicos, ele não tem internet na mata, vai procurar na Google o que significa um diferimento. Ele não tem, ele não sabe o que é essa palavra. Provavelmente ele não conhece essa palavra. Não conhece, sabe por quê? Porque o nosso governo não educou. Nosso governo não apostou na educação. Então vamos ser sinceros. Então vamos falar em termos, em linguagens que todo mundo perceba, que todo mundo entenda. É sempre bom, aconselho, meus irmãos, nesse tempo que estamos a viver, aconselho a uma Constituição. Vá, os miúdos vendem na rua, compre uma Constituição da República para você ficar por dentro daquilo que são os teus direitos, para você ficar por dentro daquilo que é a lei, para você ficar por dentro daquilo que é dever do cidadão, dever do Estado, dever do Presidente da República, dever da Procuradoria-Geral da República, deveres do Ministério Público, deveres dos órgãos de justiça, dever dos deputados, dever da Assembleia Nacional, para tu estás por dentro
daquilo que é a legislação do teu país. A Constituição da República de Angola, no seu artigo número 6, onde diz que, onde fala sobre a supremacia da Constituição e legalidade, diz o seguinte: a Constituição é a lei suprema da República de Angola. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade, defendendo, respeitar e fazer respeitar as leis. As leis, os tratados, os demais atos do Estado, os órgãos do poder local e dos entes públicos em geral só são válidos se forem conforme a Constituição. A própria Constituição é que diz: não fui eu que escrevi a Constituição, não foi você que está aí que escreveu a Constituição, mas foi alguém que sentou numa carteira, não é? Que pensou, não é? E que decidiu, não, vamos fazer a Constituição. O legislador, antes de fazer uma Constituição, ele sabe como faz uma Constituição. E se nós, angolanos, se nós, governo angolano, imitamos a Constituição portuguesa, meus senhores, então isso carece de uma revisão prévia e absoluta e imediata. Porque senão, nós não estamos a cumprir a Carta Magna de uma nação, que é a Constituição da República de Angola. Continuando. No artigo 30 da Constituição, diz assim o direito à vida. Direito à vida. Está lá, na Constituição. O Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, que é inviolável. O Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, que é inviolável. Mas esses senhores mesmo, leem mesmo a Constituição? Andam mesmo a ler a Constituição? Leem mesmo isso que está aqui? Ou isso aqui é só um mero instrumento para fazer banga perante a comunidade internacional? Ou isso é só um mero instrumento, isso, para dizer que nós também temos uma Constituição no nosso país? Se for só isso, então vamos queimar isso, anular. Não precisamos disso para nada. Nós próprios vamos fazer nossas leis. Nós próprios vamos nos reger perante as nossas leis. Continuando, eu já marquei até os artigos. O artigo 175 da Constituição da República de Angola, que fala da independência dos tribunais. Os tribunais são independentes. Isso até para uns pode ser sábio, mas para muitas pessoas pode não ser sábio. Aquelas pessoas que não conhecem. No exercício das funções jurisdicional, os tribunais são independentes, imparciais, estando apenas sujeitos à Constituição e à lei. A Constituição e a lei. Epa, eu me pergunto assim, eu me pergunto mesmo, você sabe, eu fico assim, depois vou saltar para o Ministério Público. Ministério Público, para depois entrar para a Procuradoria, porque hoje eu vou dar recado na Procuradoria. Ministério Público. Artigo 185, não é? A secção é a terceira, que fala sobre o Ministério Público e a autonomia institucional. O Ministério Público é o órgão da Procuradoria-Geral da República, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo dotado de autonomia e estatuto próprio. Ministério Público. A autonomia do Ministério Público caracteriza-se pela sua vinculação a critérios de legalidade e objetividade. Os magistrados do Ministério Público são responsáveis e hierarquicamente subordinados nos termos da lei. Meus senhores, a lei é clara. E se a lei é clara, não podemos dizer assim, não, nós não vamos cumprir a lei porque a lei não existe. A lei não é do MPLA, a lei não é da FENELA, a lei não é da UNITA. Vocês têm que parar com o hábito
de guerrear entre irmãos. Vocês têm que, se vocês naquele tempo, hein? Naquele tempo que vocês foram fazer lá a vossa farinha com açúcar, a vossa gonguenha, hein? Lá, e não, depois não deu certo a vossa amizade, o povo não tem problema, não tem que pagar por a vossa amizade não dar certa. O povo, nesse exato momento, o povo é que paga. Porque a lei não é do MPLA, a lei não é da UNITA, a lei não é da FENELA, a lei não é da Casa CE, a lei não é desse, não é daquele. A lei é para os angolanos. É para os angolanos regerem-se numa lei, não é? E estarem debaixo dessa lei. Mas a lei, assim como serve para o cidadão, a lei também vai ter que servir para o Estado de Direito. Isso é obrigação do Estado, proteger o cidadão. Porque está lá escrito, hein? Está lá escrito que o Estado protege a vida, o direito à vida. Nós temos o direito à vida, meus irmãos. E não só falando da lei, da Constituição, para entrar no caso mesmo já, no caso Inocêncio Matos, vou ir pela Bíblia também. Porque ela dizer assim, quando juram, não é? Quando vão fazer o juramento, o presidente da República tem ao lado o padre, tem ao lado lá, se não me engano, o Papa, tem ao lado lá, não sei o quê. Nos Estados Unidos, eles até têm ao lado também o reverendo. Provavelmente a Bíblia também tem estado lá, não é? Embora digam que está a separação do Estado laico. Mas a Bíblia também ainda está lá. Então, na Bíblia, em Gênesis, no livro da Bíblia, em Gênesis, existiu Jacó. Todo mundo conhece a história de Jacó. E Jacó tinha um filho José. Esse filho José de Jacó, os irmãos, como tinham inveja dele, simularam a morte do irmão. E quando eles foram falar com o pai, explicar ao pai, explicar ao seu pai que José tinha morrido, diz a Bíblia em Gênesis 38. Então Jacó rasgou as suas vestes. Jacó rasgou as suas vestes e pôs sobre si panos secos sobre os lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os filhos e todas as filhas e o consolaram. E recusou-se, porém, ser consolado e disse: na verdade eu choro e hei de chorar sempre a morte do meu filho até a sua sepultura. Meus irmãos, nós estamos a falar de um pai. Meus irmãos, nós estamos a falar de um pai. Um pai que está a chorar a morte de um filho. Um pai que está a chorar a morte de um filho que foi tirado da vida por conta do governo. O mesmo governo esse que protege. O mesmo governo esse que diz na sua Constituição, no artigo 30, direito à vida. Esse é um pai que, nesse exato momento, está em frente à Procuradoria-Geral da República, a clamar por justiça. Não é um cidadão qualquer. É um cidadão que lutou por essa Angola. É um cidadão que lutou por essa pátria. Será que é justo isso? Será que é necessário essa humilhação toda, passar por essa humilhação, por querer uma autópsia digna, justa para o seu filho? Por querer saber por que motivo o seu filho morreu? Será que ele não tem este direito de querer saber o porquê que o seu filho morreu? Ainda assim a Bíblia diz em 2 de Samuel. Eu estou aí buscar um bocadinho o Antigo Testamento e depois estou aí buscar o Novo Testamento, porque nós do Novo Testamento somos descendentes de Jesus é descendente, no Novo Testamento Jesus é descendente de Davi. Então eu estou aí buscar um bocadinho no Antigo Testamento a descendência de Abraão, estou aí buscar no Novo Testamento uma passagem que está no Antigo Testamento, mas que vai ser narrada também no Novo Testamento, a passagem sobre Davi. Diz a Bíblia que Davi, né, que todo mundo provavelmente conhece a história de Davi, Davi, chamado por Deus para substituir o rei Saul, para ser rei sobre Israel, diz a Bíblia que Davi tinha muitas mulheres e Davi apaixonou-se por mais uma mulher que era Batseba. Mas a Batseba tinha um marido.
que era um capitão de uma frente, que era Urias. Davi, como apaixonou-se pela Batseba, e antigamente, em tempos de monarquia, o que o rei decidisse tinha que ser aquilo que tinha que ser feito. O rei manda chamar uma serva, ela tem que vir. O rei manda chamar alguém no povoado, ela tem que vir dormir com o rei, querendo ou não, porque senão é morta. Então Batseba foi traga até Davi e dormiu com Davi e engravidou, teve um filho. E, tendo um filho, sendo ela casada e o marido estava na frente de combate há muito tempo, Davi pediu, não é? Davi pediu que trouxesse então Urias para que conseguisse fazer o seu plano dele, dormir com a mulher, para aquele filho que estava no ventre da Batseba ser entregue. Antigamente não tinha o hábito que tem agora de ser feita uma autópsia, uma autópsia não, ser feita uma ecografia, né, para ver quantos meses tem, um teste de paternidade para ver quem é o pai. Não, Davi antigamente ficou grávida do marido, então mandou chamar. Mas Urias, como era um general, um capitão, alguém que amava o povo e não podia estar na batalha, ele disse: não, senhor, eu não posso dormir na minha casa com a minha mulher quando os meus irmãos estão lá na frente do campo de batalha. Eu não posso. Então Davi mandou chamar ele pela segunda vez. Ele voltou a dizer: eu não vou para minha casa, eu não vou dormir na minha casa quando eu tenho os meus irmãos lá no campo de batalha, quando eles estão lá a sofrer. Então eu não vou. Isso levantou a ira de Davi. O que Davi fez? Manda um recado por Urias mesmo, manda um recado selado para lhe colocarem na frente do campo de batalha, para que Urias perdesse a vida. Perdendo Urias a vida, Davi podia se apoderar da mulher dele, que é Batseba. Querendo ou não, o rei pode ter várias mulheres, mas uma mulher que tem marido, o rei não pode se aproveitar de uma mulher que tem marido. Então Davi mandou Urias para frente de combate e ele perdeu a vida. Nisso, Batseba, depois de um tempo, nasce o bebê. Quando nasceu o bebê, o Senhor falou ao profeta Natan que procurasse Davi e mandasse o recado a Davi aquilo que ele tinha feito, e que era tirar uma vida inocente por causa de uma mulher que ele queria que não lhe pertencia. E nisso diz a Bíblia, que Deus amaldiçoou Davi, mas ele foi orar a Deus. E assim que ele foi orar a Deus, e naquele momento de súplica, o profeta voltou a lhe procurar, o profeta Natan, e o profeta Natan disse: eis que as tuas orações chegaram até o trono do Senhor. Porém, tu serás perdoado, mas o fruto do teu pecado não será perdoado. Davi se prostrou e orou a Deus. Isso está escrito em 2 de Samuel 12. Assim diz o Senhor, 12, 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres. E diz a Bíblia, pulando para o 16, versículo 16, diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança, pelo filho. E buscou Davi a Deus por aquele filho. Era um filho do pecado, mas Davi sentiu compaixão, quer dizer, Davi sentiu no coração dele que o filho não podia pagar pelo erro dele. Não era justo Deus castigar o filho por causa de um erro que ele que tinha cometido. E Davi buscou Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre terra. Antigamente eles tinham o hábito de tirarem toda a roupa e se deitar sobre o chão e prostrar a Deus e clamar a Deus. Hein? Não tenho som, eu tenho som, não estão a ouvir? Não temos o som, não está bom o som. Não estão a ouvir? João Vitória, eu acho que o som tá bom, não sei, digam-me aí se o som tá bom ou não, para não perder o raciocínio. E buscou Davi a Deus e pela criança e jejuou e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. E foram os anciãos à sua casa e levantaram-se e foram a ele, levando até ele. Eis que sucedeu que ao 7º dia, Davi orou 6 dias. Davi jejuou 6 dias sem comer. A comida vinha e a comida voltava. A comida vinha e a comida voltava, porque Davi estava a clamar a Deus por aquela vida.
Davi estava a pedir a Deus pela vida do seu filho, que era inocente. E diz assim que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi em dizer que a criança tinha morrido. Mas ele se levantou, recebeu a notícia e fez o seu óbito e o seu jejum. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Nesse exato momento, é um pai a chorar pela vida do seu filho. É um pai, É um pai que clamou a Deus. É um pai, É uma mãe. Quando você enterra um filho, quando um filho morre, eu nunca senti a dor de um filho grande, mas já senti a dor de um recém-nascido. Você sente uma dor no teu útero. A mãe sente uma dor. A mãe sente como se tivesse aquele filho a nascer de novo. A mãe sente como se naquele momento tivesse de novo no ato do parto. É humilhante para um pai que combateu nas fábulas. É humilhante para um pai que sofreu numa frente de batalha. Provavelmente quando eu, Ana Karina, não estava viva, provavelmente quando meu pai e a minha mãe eram crianças e não combateram, era aquele senhor que estava nas matas, provavelmente é aquele senhor que combateu em várias frentes para hoje ser humilhado pelo nosso governo. Senhor Procurador da República, senhor Helder Pitta-Gross, você é pai! Não faz isso! Você é pai. Você é pai. Você é formado em direito, senhor Helder Pitta-Gross. O senhor é formado em direito. O senhor é pai. Você é o procurador-geral da República. Você tem filhos. O senhor tem filhos. Pelo bocado que eu conheço, sei que o senhor não é desumano. Não. Pelo bocado que eu conheço, eu sei que você tem filhos. Provavelmente você não sabe a dor de sentir um filho, a morte de um filho. Mas respeite esse pai. Provavelmente o senhor não sabe a dor de perder um filho, mas a senhora sabe a dor de perder um sobrinho. O senhor sabe a dor de perder um sobrinho. O senhor sabe a dor de perder um pai. Você conhece essa dor? Então senta a dor desse pai. Senta a dor desse pai. O que ele está pedindo não é nada que a lei não possa fazer. Não é nada contra a lei. Quantas foram as vezes que vocês próprios atropelam a lei para seu belo prazer? Quantas? Quantas são as vezes, hein? Quantas são as vezes que a seu belo prazer vocês atropelam as leis? Como é que vocês vão querer uma justiça justa? Hoje eu me endereço para ti, senhor Helder Pitta-Gross, Procurador-Geral da República de Angola. O senhor tem coração. O senhor tem alma. O senhor tem um espírito. O senhor tem uma família. O senhor preza por um sono. O senhor tem médicos na família. O senhor tem pessoas consigo diretas que são médicos. O senhor tem consigo direta pessoas que juraram a bandeira, que juraram salvar vidas. Um pai, você vai permitir que aquele pai, humilhado que está, que aquele pai, por uma nota de imprensa falsificada, forjada, porque nós sabemos, para se fazer a promoção de um processo penal, o senhor estudou direito, o senhor sabe. No âmbito dos processos penais, o senhor sabe que para fazer a promoção de um processo penal, basta que o Ministério Público tenha notícia do crime, basta que o Ministério Público se aperceba que aconteceu um crime. O Ministério Público apercebeu-se da notícia desse crime no dia 11.
O senhor não pode reger-se agora por um papel da Procuradoria, dizendo que no dia 18 apresentaram uma petição por advogado, quando nós soubemos por processo penal que a partir do momento que a partir do momento que o Ministério Público toma nota de um crime cometido publicamente, o Ministério Público tem direito, tem dever, tem obrigação de começar a promoção de um processo. Senhor Procurador-Geral da República, não brinca com a nossa mente, por favor. Por favor, não faça isso. Não desacredita pessoas que estudaram 5 anos de direito. Não faça isso. Não desacredita pessoas como eu, que várias vezes fui à faculdade sem um copo, sem comida no estômago, com uma garrafa de água e passei todo dia na faculdade. Não faça isso. Não nos desacredita. Não faça isso. Não faça com que nós compatuemos com injustiças. Não faça isso. É um crime cometido pelo Estado. O Estado responsabiliza a Polícia Nacional por esse crime. É simples. E o senhor acaba com esse problema. O senhor acaba com essa questão. Não responsabiliza outra entidade qualquer a não ser a Polícia Nacional. Porque quem matou foi um polícia. Você, polícia, que disparou na cabeça desse rapaz, o próprio nome dele é Inocêncio de Inocência. O significado do nome dele é inocêncio de uma inocência. Provavelmente vai se perguntar aos pais por que deram o nome de Inocêncio nesse filho. Se não for xará de ninguém, é porque vem de uma história. Então, o sangue desse miúdo vai clamar por justiça. Ouçam bem mesmo o que eu estou a dizer. Esse sangue vai clamar por justiça. Assim como o sangue de Abel clamou por justiça, que Deus no alto dos céus ouviu, esse sangue há de clamar por justiça. Esse sangue vai clamar por justiça. Você mesmo que fez o disparo, a tua família não vai ter sossego. Escreva o que eu estou a te dizer. Você mesmo que fez o disparo, você mesmo que matou, você mesmo que tirou essa vida, senhor polícia, a tua família não vai ter sossego. Os teus filhos não vão ter sossego porque o espírito desse rapaz vai te atormentar. O espírito desse rapaz vai te seguir por onde você estiver. O espírito desse rapaz vai clamar por justiça. Enquanto não clamar por justiça, o espírito desse rapaz não vai sossegar, não vai subir, não vai buscar a luz. Você mesmo que fez o disparo, deverias vir a público e se entregar e dizer assim, eu sou o culpado disso. Não precisa responsabilizar até o teu órgão, até a tua instituição onde você trabalha, mas que viesses e dissesses assim, eu me responsabilizo. Sabe por quê? Porque você está a procurar problema na tua família. Você já procurou problema a partir do momento que você fez um disparo para matar. A partir do momento que você fez um disparo com intenção de dissipar uma vida. Quando a Constituição, no seu artigo 30, a Constituição diz que o Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, que é inviolável. Você que fez esse disparo, estou a te dar recado, senhor polícia. Você que fez esse disparo, os teus filhos não vão ter sossego, não vão ter paz. Você próprio não vai ter paz. Você próprio não vai ter paz. Depois pergunta quem sou eu, vão te explicar. Os mais diretos vão te explicar quem sou eu. E eu sei o porquê que eu estou a te falar que você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Você não vai ter paz. A tua família não vai ter paz. Os teus filhos que são inocentes, que não têm culpa de ter um pai cão como tu, não vão ter paz. A tua quarta geração não vai ter paz. Porque o Inocêncio vai andar ao teu lado. Esse espírito vai andar ao teu lado. Assim, vai caminhar contigo. Todo sítio onde você for, você vai lhe ver. Todo sítio onde você for, você vai lhe ver. Todo sítio onde você for, você vai lhe ver. Estou a te falar mesmo já. Estou a te falar, esse espírito há de clamar por justiça.
esse espírito há de clamar por justiça conforme está a clamar por justiça. A nota de imprensa, eu ontem recebi nota de imprensa da Procuradoria-Geral da República, é uma vergonha a nota de imprensa. É uma vergonha. A TPA é uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo. A TPA é uma vergonha. Uma nota de imprensa por um órgão estatal. Um órgão estatal. Ainda mentem. Depois vocês querem chamar os manifestantes de arruaceiros. Os ativistas não são revu. Aquela hora eu estava falando com uma amiga minha e ela estava a ouvir um live que eu também estava a ouvir. E depois ela perguntou ao marido, estás a ouvir isso? Isso é o quê? Não, são os revus. Eu disse, não são revus, não. São ativistas. Alguém que solidarizou-se com uma causa da nação. Alguém que nesse exato momento abraçou a causa da nação. Ou você acha que os ativistas não têm vida? Têm. Ou você acha que os ativistas não têm mais que fazer? Têm mais que fazer. Mas ama primeiro o seu povo. Ama primeiro a sua nação. Ama primeiro a sua Angola. Nós somos um só povo, assim diz o hino, uma só nação. De Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. O pai do Inocêncio, o senhor Matos, o senhor Matos é um herói de 4 de fevereiro. É um herói. Pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de 4 de fevereiro. Esse senhor é um herói de 4 de fevereiro. Então, a Procuradoria-Geral mesmo, na pessoa do senhor Procurador-Geral da República. Senhor Procurador-Geral da República, tu és pai. Tu és pai, senhor Procurador-Geral da República. Tu és pai. Você hoje é procurador porque você estudou e provavelmente você chegou até aí. Graças a Deus. Porque não é você, só com o teu estudo, que chegaste até aí. É Deus que te colocou aí onde você está. É Deus que te colocou porque você sofreu. Você foi para o campo de batalha. Você foi militar. Você combateu. Hein? E provavelmente você combateu nos anos em que a tropa não pagava nada. Nos anos em que a tropa era obrigatória, nos anos em que tinham recolher obrigatório, nos anos em que vocês obrigatoriamente tiveram que cumprir tropa, que vocês não conseguiram sair do país, porque muitos foram os que não cumpriram tropa e saíram do país. Então você provavelmente é dessa época. E a vida te honrou, o Estado te honrou e Deus te deu a honra, a devida honra do senhor chegar a Procurador-Geral da República. A um órgão grande de instância na República. Mas provavelmente, o senhor amanhã não estará aí. Depois da manhã o senhor não vai estar aí. Então, coloca a mão na consciência. Eu mesmo, essa criança de 34 anos de idade. Porque esse vídeo vai andar e eu sei que vai chegar até ti. Esse vídeo vai rolar e eu sei que você, na tua casa, você vai sentar e você vai ver esse vídeo. Por isso é que eu falei com a Bíblia e falei com a Constituição. Sabe por quê? Porque quando vão empossar o presidente, quando vão empossar qualquer pessoa, levam a Constituição e levam a Bíblia na mão. Levam as duas coisas. A Constituição e a Bíblia. Então, quando sentares para ver esse vídeo, para ver esse live, lembra só assim. Eu sou procurador hoje. Eu infrinjo hoje a lei. E amanhã, o dia da manhã, o mundo é uma tómbola. E o significado de tómbola é problema. Minha avó dizia assim, o mundo é uma tómbola. E o significado de tómbola só fui ver agora no dicionário. Agora que ela morreu, eu fui ver no dicionário. O significado de tómbola é problema.
Então, quando o senhor sentar, senhor Procurador-Geral da República, e vê esse vídeo, assiste mesmo esse vídeo até o fim. Fica mesmo sentado, reflete mesmo, pensa mesmo, hein? Pensa mesmo se está certo. Se você tiver certo, faz um processo para mim. Mas se você tiver errado, acata o meu conselho como uma filha da nação. Acata o meu conselho como uma filha da nação. Acata esse conselho de uma jovem. Sabe por quê, senhor Procurador-Geral da República? Porque está escrito no livro de Joel dos profetas menores. Está escrito, senhor Procurador, que nos últimos dias Deus iria derramar o Espírito sobre a terra. E está escrito que os vossos filhos profetizarão. Estou a te dar uma profecia, estou a te entregar uma profecia. Os vossos filhos profetizarão. Os vossos velhos e mancebos terão sonhos e visões. Quando você assistir esse vídeo, se por acaso eu tiver errada, abre um processo, me chama. Vou responder na Procuradoria-Geral da República como uma cidadã normal, com base na lei e com base na Bíblia. Vou responder o processo. Podem me colocar processo. Mas se eu estiver certa naquilo que estou a passar para ti, então, meu pai, estou só a te pedir um favor. Apela a tua consciência. O Senhor é pai. O Senhor é pai. Eu sou mãe. E nesse exato momento, se um dos meus filhos, fosse morto, provavelmente Luanda já não estaria assim. Eu, como mãe, eu ia fazer barulho até me matarem também. Aquele senhor é pacífico. Aquele senhor ficou à espera de um corpo. Aquele senhor está à espera de um corpo. A morgue no Maria Pia é uma lástima, senhor Procurador-Geral da República. A morte no Maria Pia, e eu estou a te falar isso porque eu comecei a entrar na morgue do Maria Pia aos 12 anos de idade. Quando tive uma irmã que morreu na vala do Kazenga, foi assassinada e foi morta, e foi atirada na vala. E ficou 4 ou 5 dias naquela vala. E quando saiu, ficou na morgue, ficou à espera do tempo da autópsia. Depois de fazerem a autópsia, quando fomos ver, o corpo estava podre. A morgue no Maria Pia não presta. Quando às 5 horas da manhã, quiçá 3 horas, 2 horas, desligam as câmeras, ali fora fica nojento. A última vez que eu entrei na morgue do Maria Pia foi em 2016, antes de sair da Angola. A morgue do Maria Pia não tem condições. Tem um lugar, tem um lugar lá na morgue que chamam já, olha, ali como posso dizer, na Pocilga, onde está misturado, os de acidente, os disso, os daquilo, ali cheira mal, ali é nojento. Sabe o que você está na morgue e o sangue está ali, está passado, você tem que estar de bota, você tem que estar de luva, você tem que estar bem equipado, porque você tem que lavar o teu corpo. Porque você tem que ir pegar no teu corpo para lavar. A morgue do Américo Boa Vida ainda tem melhores condições. Por que ele não está na morgue do Américo Boa Vida? Por que ele colocaram na morgue do Maria Pia? No Américo Boa Vida, a morgue ainda tem melhores condições. A última vez que eu entrei na morgue do Américo Boa Vida foi em 2013. Ali tem condições. Não sei agora, mas sei que ali tem condições. Então, senhor Procurador-Geral da República, você como pai, o que o senhor faria como militar? Esse é teu colega. Esse é teu colega. E por ser teu colega, provavelmente o senhor já deveria ir para esse óbito. Provavelmente o senhor já deveria estar neste óbito. Dar a mão ao teu colega, despir-se da farda de procurador. Porque o senhor, quando chega na sua casa, o senhor não é procurador, o senhor é um pai.
O senhor, quando chega no seio da sua família, o senhor não é o senhor procurador, o senhor é um pai, é um irmão, é um amigo, é um marido, hein? É um tio, é um irmão, é um amigo, é um primo, é um vizinho. Então, aquele senhor, o senhor Matos, é teu colega. Primeiro, porque é um quadro pertencente às Forças Armadas, provavelmente. É um ex-militar. E se foi um ex-militar, se for um ex-militar, leva a minha onda de raciocínio. É um antigo combatente. Vocês até já nem respeitam o Ministério dos Antigos Combatentes. É uma falta de respeito os antigos combatentes para irem receber o seu dinheiro. Aquelas senhoras do BPC faltam respeito nos antigos combatentes. Quando chega a altura de salário dos antigos combatentes, hein? Quando chega a altura deles irem receber aquilo que é seu por direito. Por direito. Porque eles lutaram pela nação. Quando chega a altura de irem buscar o seu dinheiro, as trabalhadoras do BPC ainda fazem fim-capé. Hoje porque não tem sistema, amanhã porque não tem sistema, os velhos são chatos, mas ele depende daquele dinheiro para comer. Ele depende daquele dinheiro para o seu sustento. Ele depende daquele dinheiro para os seus remédios. A pensão não é um favor. O Estado não pode achar que por dar uma casa está fazendo um favor, por dar uma pensão está fazendo um favor. O Estado não faz favor merda nenhuma. O Estado só tem que dar direito. O Estado não deu direitos a esse povo desde 75. O Estado ficou tipo um pai. O Estado ficou tipo um pai que separa, vê qual é o filho que ele vai ajudar e o filho que ele não vai ajudar. É assim que o Estado angolano faz. É assim que o Estado angolano faz. O Estado angolano cinge-se dessa forma. Não ajuda todos como tem que ajudar. Mentira. Não ajuda todos como tem que ajudar. Não faz para todos como tem que fazer. Faz distinção. Quem não sabe que existe a distinção? Hein? Quem não sabe que existe essa distinção? Quem não sabe que existem os filhos pródigos? Hein? Quem não sabe que existem os filhos legítimos do Estado? Quem não sabe que existem os enteados do Estado? Isso não é mentira, porque vocês fazem isso até hoje. Então, mandei calar no outro dia a boca da tia Miluxa, porque a tia Miluxa era filha do Estado. Mandei calar a boca no outro dia, falei, vou te faltar respeito, Zé dos Santos, porque ela era filha do Estado. Mas agora, o senhor Matos é enteado do Estado? É enteado dessa nação? Será que esse pai, não pode ter a honra, hein? O privilégio? Esse pai não pode ter, qual é o termo mais sensato a ser usado? O respeito. Esse pai não tem o respeito. Nós somos africanos. Nós valorizamos as nossas tradições, porque nós temos o direito costumeiro em Angola. Nós temos o direito costumeiro. E quando nós recebemos a notícia de óbito, para nós Bakongo principalmente, e eles são do Is, são Bakongo, nós Bakongo, nosso óbito fica um mês. Nosso óbito fica um mês. Para nós Bakongo, temos tradições. Na família da minha mãe, que é essa linhagem dos Bakongo, quando nós temos assim, nosso irmão que morreu, hein? A nossa cunhada, nós lhe fizemos tradição. O nosso sobrinho, nós lhe fizemos tradição. Quando é nossa irmã que morreu, o nosso cunhado, nós também lhe fizemos tradição. O Bakongo é assim. Ele tem tradição para enterrar o seu corpo. Quando vão ir fazer quando vão ir fazer lavagem do corpo, ele tem já as pessoas que ele indicou da linhagem do pai, hein? E vai alguém da linhagem da mãe para presenciar. A pessoa que está ali da linhagem da mãe não mexe no corpo. Quem mexe no corpo é a linhagem do pai, que vai pegar naquele corpo, antes de começar a dar o banho, vai falar com o corpo, vai pedir autorização para lavar aquele corpo, hein? Vai pedir autorização. Para começar, naquele corpo para ele mexer, tem que pedir autorização. O Bakongo é assim. Então, ele, um ato que aconteceu no dia 11, nós estamos a dia 21, não temos notícia, que até hoje não temos notícia, hein? Que até hoje não dizem absolutamente nada. Vamos enterrar esse rapaz quando?
Não vamos enterrar conforme vocês querem. Não. Esse pai tem esse direito. Ele não vai enterrar conforme vocês querem. Ele não vai enterrar segundo as vontades do Estado, não. Se a família do Dr. Dalla concordou com a autópsia feita, mas mesmo assim os médicos saíram todos de bata com um coiso vermelho e concordaram, aqui é um caso diferente. Aqui é um caso em que a Ana Karina não concorda, em que o Francisco não concorda, em que o Cicrano não concorda. É um caso em que Viana não concorda. É um caso que Vombota não concorda. É um caso que Sambizanga não concorda. É um caso que o Zango não concorda. É um caso que a Funda não concorda. É um caso que tem bairros que não estão a concordar. Então o senhor, pai do filho dele, pai do filho dele, ele tem o direito de fazer um óbito condigno no filho, mas para fazer um óbito condigno, ele tem que fazer uma autópsia. Eu não vou saber se o meu filho morreu de quê? Eu tenho que saber, eu não tenho que saber como. Eu tenho que saber se o meu filho morreu de quê? Até mesmo que me dê a notícia agora que o meu filho morreu de Covid-19. Eu tenho que ter a certeza que o meu filho morreu de Covid-19 complicada conforme eu sou. Mulata complicada conforme eu sou. Faço barulho no hospital. Faço barulho no hospital até resolverem o caso. Mas como esse é um caso que não é só os órgãos de saúde competentes, esse é um caso que o Ministério Público está metido. Esse é um caso que a Procuradoria está metida. Deem só voz a esse senhor. Senhor Helder Pitagros. Dê voz a esse pai. Por favor. Hein? Achas mesmo que aquele pai tem que sentar, tem que se humilhar ali à frente da Procuradoria para pedir algo que ele lhe é de direito? Algo que lhe é de direito. O mundo gira. O mundo é uma bola. O mundo é uma bola. Nós soubemos o dia de hoje, mas nós não soubemos o dia da manhã. Nós não soubemos o que vai acontecer amanhã. Não procuram guerra onde não tem. Não incitem a confusão onde não tem. Não incitem a confusão onde não tem. Não procurem guerra. Não incitem a juventude, porque o nosso governo está a incitar a juventude. Para que a juventude rebente. Porque a juventude, nesse exato momento, o jovem é como um vulcão em erupção. Se você não tiver garra para lhe agarrar, para lhe pegar mesmo, ele explode. E quando o vulcão explode, quem consegue ficar ao lado do vulcão? Ninguém. Mas agora, de angolano para angolano, acha que nós estamos mais preparados para uma guerra? Acham que nós estamos preparados para a destabilização no país? Acha que manifestar direito é procurar estabilidade no país? Não, não, não. Quando vocês me vêm a falar, vocês já não notaram que eu dificilmente dirijo só para o partido? Não, eu me dirijo para o governo. E se o partido é aquele que está no governo, então está endereçado para eles. Porque amanhã mesmo que entre outro partido e tiver a trabalhar mal, vai ser para o governo de novo. Porque é o governo que está ali. Então aquele pai está a fazer vigília. Vai ter jovens a aderirem a essa vigília. Vai ter mais velhos a aderirem a essa vigília. Os bacongos todos backup que não prestam, que vão de noite, que vão de dia, vão aderir àquela vigília, conforme vocês dizem, os backup, os bacongos são bruxos, são feiticeiros. Vão aderir àquela vigília. Para que só levantarem o dragão que está adormecido lá no Ija a dormir? Para que só levantarmos problema aonde não existe problema? Hein? Para quê? Para quê? Quando nós podemos resumir o problema. Resumir o problema. E eu falei na live passada que existem processos dentro do tribunal que só avançam mais, só vão mais avante, porque não se vê a humildade por parte de uma das famílias. Quando
Quando você próprio, pai e mãe, o teu filho assassinou alguém e você se redime ao lado da outra pessoa e diz assim, minha irmã, me perdoa. Minha irmã, me perdoa, minha irmã, esses nossos filhos só não sabe como é que faz, me perdoa, mana. O outro lado, a outra mãe sente no coração. A outra mãe sente. Mesmo até que ela te humilhar, você diz, minha irmã, me perdoa. Me perdoa só, me perdoa, minha mãe. Me perdoa, minha irmã. Mas se você não pede perdão, você se não se humilha, o outro lado faz a promoção do processo. Às vezes o teu filho, naquele teu perdão, naquele teu se humilhar, teu filho está isento de 8, 9 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, 11, 12 anos de cadeia. Então é necessário nós apelarmos à consciência das pessoas. Não é necessário, eu não faço live para fazer barulho, não. Eu faço live para apelo, eu faço live para colocar sementes no coração das pessoas, para colocar semente na mente das pessoas. E hoje, eu vim mesmo falar para o Procurador-Geral da República, eu passei a tarde a chorar, eu passei a tarde em dor. Eu estava numa apresentação, que naquela apresentação eu também já não estava entendendo nada, porque eu só estava a ler a Bíblia, eu não estava entendendo, não estava percebendo nada, até que desliguei a apresentação porque estava a me irritar, porque isso dói no coração. Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Procurador-Geral da República, não dorme, não dorme. Mesmo até que é o teu cargo que está tá aí, o teu cargo, renuncia ao teu cargo, meu pai. Renuncia. Eu chamo meu pai porque o senhor é pai de alguém. Renuncia ao teu cargo. Deixa mesmo. Diz, eu não compactuo com isso. Eu sei provavelmente, hein? Eu sei provavelmente que a pressão não é fácil. Eu entendo a pressão. Porque na política, a política é suja. A política não mede esforço para alcançar objetivos. Eu entendo isso. Mas apelo à tua consciência. O senhor é um homem de valores. O senhor é um homem dotado de valores. Nunca ouvimos que o senhor fez isso, o senhor fez aquilo. O senhor está num cargo de responsabilidade. O senhor sabia que esse cargo é de responsabilidade, que vai aparecer processos bons, que vai aparecer processos maus, que vai aparecer processos, hein, que vão manchar sua reputação, que vão aparecer processos que façam com que a tua dignidade da tua pessoa humana seja desrespeitada, mas que também vão aparecer processos que te levam, hein, que te levam. Vou voltar pela Bíblia. Nabucodonosor foi um rei na Babilônia muito mau. E quando Nabucodonosor entrou na Babilônia, a primeira vez, só levou o povo da monarquia. Quando entrou Israel, só levou monarcas. Naquela altura, Gisela, a equipa de reportagem está em frente à PGR neste momento. Está a ser impedida de filmar pelo... Minha irmã, estamos a apelar, Gisela, à resistência. Gisela, nós estamos a apelar à resistência. O apelo que nós estamos a fazer é a resistência só. Para não... Continuando, Nabucodonosor, quando entrou em Israel, só levou, naquela altura, pessoal da monarquia. E quando ele levou o pessoal da monarquia, levou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E quando levou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram levados, porque o profeta Jeremias já estava a avisar. Povo de Israel, arrependam-se porque o furor está a chegar. Povo de Israel, arrependam-se porque o furor está a chegar. E quando ele levou, só naquela altura, quando Nabucodonosor só levou a monarquia, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegaram no palácio do rei Nabucodonosor, se propuseram e colocaram no seu coração não comer as comidas do rei. Propuseram no seu coração apenas comer legumes. Eles só comiam legumes e bebiam água, e jejuavam, e comiam fruta. E o eunuco disse, eu não posso fazer isso, porque vocês têm que estar formosos, têm que estar resistentes, porque o rei vai precisar de vocês para isso, para aquilo. Ele disse, deixa que nessa parte nós vamos estar formosos, resistentes, e nós vamos estar com boa aparência. Então Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel propuseram só comer aquilo para não se contaminar com o manjar dos deuses. Está escrito lá no livro. Hein? Não se propuseram dessa forma.
Quer dizer que chegaram no palácio, tinham tudo para chegar no palácio de Nabucodonosor e fazerem a graxa. Eles tinham tudo para fazer isso, mas eles confiaram em Deus. Mas eles confiaram em Deus. Porque nós estamos a viver momentos, e eu volto a repetir isso. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem boca, fale. Quem tem vista, que vê. Nós estamos a viver momentos. Nós estamos a viver momentos que Deus é que está a abalar o mundo. Nós estamos a viver momentos que Deus é que está a abalar o mundo. Nós estamos a viver momentos que Deus, nesse exato momento, está a testar quem é quem. E você, se não tiver resistência, se você não dizer assim, eu confio em Deus. Eu, Ana Karina, se confio em Deus, eu prefiro você me tirar o meu cargo. Eu prefiro você me destituir. Eu prefiro você até me levar na morte. Mas também não vou morrer porque quando eu chegar na morte, Deus vai me livrar. Eu prefiro isso. Então, quando Nabucodonosor ergueu uma estátua, naquela altura, Sadraque, Mesaque e Abednego se propuseram não adorar o rei. Não vamos adorar o rei. E todo mundo à volta, existiam mais judeus que se prostraram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, nós não nos prostramos perante uma imagem, nós só nos prostramos perante o nosso Deus, e nós não vamos nos prostrar, esquece isso, vamos morrer, acendam a fornalha 7 vezes mais, ok, nós vamos acender a fornalha 7 vezes mais, não tem problema, porque nós confiamos em Deus, se eu morrer para Cristo, ressuscitamos amanhã. Se eu morrer para Deus, se eu morrer para Cristo, amanhã nós ressuscitamos. Hein? Não, independentemente de qualquer crença que você seja, independentemente de qualquer religião que você seja, se você morrer para Cristo, amanhã você ressuscita. E Sadraque, Mesaque e Abednego entraram para a fornalha de fogo. E a Bíblia diz que Nabucodonosor reconheceu que não existia um outro Deus e o adorou. É uma música até, essa letra é uma letra de Anderson Freire. Hein? O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Então, nós temos que ter a capacidade, em cada sítio que você, cristão, te colocam, você tem que ter a capacidade de dizer isso é injusto. Isso está a matar uma vida. Isso está a dissipar uma vida. Isso está a dissipar uma vida. Então, se está a dissipar uma vida, você tem que ter essa capacidade de dizer assim, eu abdico. Porque o senhor Procurador-Geral da República estudou 5 anos. O senhor estudou direito. O senhor provavelmente depois teve que ficar mais 1 ano a escrever. Provavelmente o senhor teve que pegar e andar atrás do teu tutor para defender o teu trabalho, para receber só o teu diploma. O senhor, perante a lei, o senhor fez um juramento para si, ser justo. Esse vídeo que te alcance, e quando te alcançar, que apelo à tua mente, à tua consciência que tempos virão. Provavelmente assim pode não acontecer nada, mas daqui a 20 anos os seus filhos não têm que ser lembrados porque teve um pai que trabalhou no governo e que estava a compactuar com atos ilícitos do governo. Os seus filhos não têm esse direito de passar por isso, senhor procurador. Resolva essa situação. Venha a público, resolva isso. Peça mesmo. Hein? O senhor decreta, o senhor é pai da justiça. Você é pai da justiça. Venha a público. Se não quer vir a público, dão esse corpo para fazer uma autópsia justa e condigna, com todos os procedimentos a serem apresentados perante a lei, porque o que foi pedido pelos advogados não é nada ilícito. E senhor advogado que estás à frente desse processo, todos os dias estou a orar pela tua vida, todos os dias estou a orar pela tua vida, meu pai. Todos os dias, ontem eu só tive a jejuar pela tua vida, hoje eu estou a jejuar pela tua vida. Não comi nada desde manhã, estou a jejuar pela tua vida. Senhor advogado que estás à frente desse processo, também não vai te acontecer nada e Deus será contigo. Deus há de te honrar. Deus há de te honrar. Mas injustiça compactua com uma injustiça injusta, eu não compactuo com uma injustiça injusta. Compactuar. E quando eu acabar de fazer live, não quero nenhum membro da minha família me mandar mensagem porque está a ser pressionado. Não quero.
Não quero nenhum membro da minha família me fazer barulho, não quero. Porque eu estou em oração. E quando eu estou em oração, não é para me chatear com as pessoas. Tenha amabilidade. O senhor já sabe que o seu filho foi morto daquela forma. Faça uma autópsia. O que vos custa fazer uma autópsia? Você tem medo de quê? Hein? Vocês têm medo de quê? Vocês aqui na morte do Inocêncio não vão conseguir fazer como na morte do Dala, porque o espírito do Inocêncio está a clamar justiça. O espírito do Inocêncio está mesmo aí. Você não está a ver? O espírito dele está mesmo aí a clamar justiça. Então, se está a clamar por justiça, façam a justiça. Porque isso vai ficar, as coisas vão apertar, vão apertar, vão apertar, vão apertar. Daqui a bocado, pum. O governo quer é que não haja autarquias em 2021. Se não houver autarquias, não vamos conseguir. Não vamos conseguir ter eleições justas. Nós não vamos conseguir discutir nossos direitos. Nós precisamos discutir nossos direitos. Eu, no Mozango, tem que ter um chefe de posto por vida pacífica. Um por Zango, dois por Zango, três por Zango, quatro. Isso vai ser discutido nas autarquias. No Zango tem que ter os juízes no Zango, tem que ter um tribunal no Zango para se fazer já os julgamentos sumários e não só. No Zango tem que ter assim mesmo já órgãos competentes para resolverem certos assuntos. Não precisamos de ir para a cidade, para andar não sei quantos mil quilômetros para ir tratar um assunto. Então, as autarquias são necessárias. E o que o governo está a fazer? Está a picar, está a picar, está a picar, está a picar. A juventude mais fraca, se nós não tivermos, nós que estamos à frente como ativistas, nós, e não só, sociedade em geral, se não tivermos mãos para agarrar os jovens, vai rebentar. Vai começar a rebentar para a justiça. E aí é que daremos razão à senhora governadora da cidade de Luanda quando diz que somos arruaceiros. Aí estaríamos lá a dar razão. E eles vão fazer o quê? Comunicado para a comunidade internacional. Estão a ver? Fruto dos fulanos e dos beltranos que estão à frente da manifestação. Estão à frente da manifestação. Estão aqui. Os arruaceiros deixaram cair a procuradoria. Os arruaceiros deixaram cair o Ministério da Justiça. Os arruaceiros deixaram cair o Supremo Tribunal de Justiça. Os arruaceiros deixaram cair a Ordem dos Médicos. Os arruaceiros deixaram cair a Ordem dos Advogados. Isso é para descentralizar a atenção. Não vamos cair nessa. Porque o que se apela são direitos. O que se apela são direitos. O que se apela é direito só, mais nada. Me dá o meu dever. Eu vou cumprir o meu dever. Porque se eu pago uma taxa de circulação, eu estou a cumprir com o meu dever, como cidadão. Mas agora, tu não me dás o direito quando não me dás uma estrada condigna de Luanda a Benguela. Eu não vou falar Benguela, vamos só falar aqui do Dondo. Luanda ao Dondo. Tu não me dás uma estrada condigna de Luanda ao Bengo. Tu não me dás essa estrada condigna. Mas eu pago uma taxa de circulação. Eu estou a fazer a minha parte. Por isso é que eu disse no meu segundo live, ou no meu primeiro live, que se eu fosse ministra da Educação em Angola, ia propor a Assembleia da República, nós, a partir do ensino de base, termos duas cadeiras, que é a cadeira de direito, não é? Para o cidadão, desde pequenininho, conhecer quais são os direitos, quais são os deveres. Ia propor a cadeira religiosa, para a partir de baixo, a criança saber já quem é Deus, a essência do bem e do mal. Se matar, vais morrer. Se você matar, vais no inferno. Se você fizer isso, fizer aquilo, vais no inferno. Vais no inferno. Então, desde a base, essas duas cadeiras, a cadeira religiosa e a cadeira de direito, é assim. Eu, Ana Karina, digo sempre assim aos meus irmãos e os meus filhos. Se você cometer uma atrocidade, se você cometer algum crime perante o Estado, você vai ser preso. Eu não vou te livrar disso. Esquece. E não adianta me ligar à madrugada, me tirar do sono,
Porque não infringi, me prenderam, vem me tirar. Eu, não vais me ver lá nunca a minha cara. Não vais me ver nunca a minha cara. Meu filho, se for preso, o máximo dos máximos que eu posso fazer, como vou sentir já dor no coração, dor de mãe, aqui dor no útero, o máximo que eu posso fazer é dizer assim, lá na coisa, olha, não lhe batam então, não lhe maltratam, epa, cuidado então a cela em que vão lhe pôr, mas eu tenho que lhe repreender. Eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que dar exemplo. E se eu também cometer um crime, hein? Eu, se cometer um crime, tenho que pagar pelo meu crime. Se eu tenho dívida, ando a falar as pessoas assim, eu se tenho dívida, me cobra. A dívida não é um crime. Se eu tiver uma dívida contigo, você me cobra. Isso não é um crime. Isso é o não cumprimento de uma obrigação perante um outro ou perante uma instituição do Estado. Mas, se eu cometer um crime, é legítimo me fazer um processo. E se tiver que cumprir cadeia, vou cumprir cadeia, qual é o problema? Isso é legitimidade. E quanto à legitimidade, nós temos que cumprir isso. Então, quando o cidadão, desde pequenino, você lhe ensina direitos, deveres, obrigações, aí tudo bem. Ah, ele sabe, ele até pode fazer, ele até pode, mas ele vai dizer, ei, mas, porque ele tem, já está incutido na mente dele, já está incutido na mente dele, isso. Vamos, irmãos, vamos tentar, por exemplo, a partir de agora fazer só esse treinamento. Cada um de nós pega 5 crianças. Eu 5, o fulano 5, o Beltrano 5. Cada um de nós, daqui a 5 anos, essas 5 crianças que pegou, vai ser uma copy-paste de nós. Daqui a 5 anos vamos ter 5 Carinas, daqui a 5 anos vamos ter 5 João, daqui a 5 anos vamos ter 5 Afonsos. Por quê? Porque é de pequeno que se torce o pepino. É de pequeno que nós fizemos a base da estrutura. A base de uma casa, do alicerce de uma casa é abrir o caboclo, colocou, fez a mistura do cimento, o burgal e areia, coloca no chão, põe os pilares. Se essa mistura não estiver bem feita, você vai abalar a estrutura da casa. Essas paredes vão abalar, vão rachar. Mas se essa estrutura estiver bem feita, quando você colocar os pilares, não é? Quando você colocar os pilares e colocar o primeiro piso, essa casa está consistente. Então é assim. Quando um governo não educa desde a base, desde a raiz, vamos ter arruaceiros, conforme vocês dizem. Porque vocês próprios não estruturaram. Vocês próprios não educaram. Vocês próprios foram sacana, porque a educação para vocês, governo, que estão no poder desde 1975, nunca foi primordial. Eu própria, quando estudava naquele tempo, com 10 anos atrás ou 11 no mútuo, já não tinha carteira para sentar, já tínhamos banco, já tinha pedra para nós sentar. Então, se naquele tempo já estava assim, imagino agora. Mas quando vocês têm os espanhóis, quando vocês têm os franceses a explorarem madeira em Cabinda, quando vocês têm vários países da África a explorarem madeira em Cabinda, a carteira não é feita com madeira, ou não? Ou a carteira é feita com folha? A carteira é feita com madeira. Como é que vocês não conseguem ter escolas capacitadas com carteiras quando vocês têm empresas, não é? Estrangeiras a explorarem madeira lá no Mayombe? Hein? Não é necessário isso. Não é necessário isso. Então, o apelo, meus irmãos, camada jovem, vou deixar um recado. Camada jovem, eu daqui a bocado vou terminar o live. Camada jovem que me assiste. Camada jovem que me assiste. Quando você tiver aqui uma espinha, te falam, beba água, né? Não vai descer. Minha mãe diz assim, mexe o prato. Mexe o prato para a espinha descer. Nesse exato momento, o sapo que está aqui, o sapo do governo, que já não se atura a esse governo, hein? Que já não se atura a esse governo. O sapo que está aqui, você deixa aqui o sapo. Vai só pondo água para ele ir ficando gordinho, ou fica aqui e te operam
e tira o sapo, ou ele desce, ou você vomita. Mas como vomitar não é a solução agora, aguenta o vômito. Aguenta. Ah, não, não dá para aguentar o vômito. Dá para aguentar, sim, senhor, o vômito. Fecha a boca. Faz isso. Aguenta. A palavra ordem, a palavra-chave é resistência. Se resistir às táticas do governo. Se resistir às táticas do governo. Eu tenho a plena certeza que esse corpo vai dar trabalho, vai dar trabalho, vai dar trabalho, mas dessa toca vai sair coelho. Alguma coisa vai sair daí. O senhor, categoricamente, alguém que lutou por essa nação, alguém que é filho dessa pátria, alguém que combateu, um pai que quer um corpo justo, entregue e digno, não é? Um pai que quer receber o seu filho, chorar sobre o leito do seu filho, um pai que quer acompanhar, para esse pai promover um processo, ele tem direito a se ele tem esse direito dado por lei, hein? Se constituir assistente dentro desse processo. Ele pode ser assistente no processo do filho. Basta que faça um requerimento ao tribunal, 30 dias antes, hein? Basta que pague uma fiança, basta que faça a carta do pedido, não é? Que é para se constituir assistente dentro desse processo, basta que pague a fiança, basta que tenha, seja cidadão angolano, ele vai se constituir assistente dentro do processo do filho dele. É simples isso. É simples. O que ele quer é uma verdade para saber se eu vou enterrar o meu filho justamente, ou se eu estou a enterrar o meu filho justamente se não é uma família que não estudou. Vocês não pensem que essa é uma família que está aí. Podem até não ter muito estudo, mas existe o conhecimento. Ele sabe o que é dele de direito. E eu disse o meu filho que eu tenho lá no campo de batalha, e não se perguntem quem é o meu filho, vocês não vão saber quem é o meu filho. Parem só de se perguntar quem é o filho dela, quem é o filho dela. O meu filho está mesmo aí. Quando vocês estão a lhe perguntar quem é o meu filho, ele está a rir. Porque ele está mesmo aí. Parem de perguntar isso. Quem é o filho dela, quem é o filho dela. Esquece isso. Esse é um direito. Esse é um dever. Juventude angolana, eu, com 34 anos de idade, na minha pessoa, os apelo a resistirem. Eu sei que esses lives estão a ser muito bem partilhados. Eu sei que esses lives são muito bem partilhados. Josemar Garcia, estas é uma de muitas mulheres mulher de muita determinação e com grande ponto de vista amplo. Josemar, eu cresci com as minhas convicções certas. Eu posso até estar errada, Josemar, mas eu cresci com eu me determinando. Eu cresci assim, mas não aprendi a ser sempre assim, Josemar. Eu também fui pisada, eu também fiz a vontade dos outros, eu também, em muito tempo, escondi a minha personalidade para apresentar aquilo que os outros queriam que eu apresentasse às pessoas. Mas houve um tempo que eu disse chega, porque houve um tempo naquele processo, hein? Naquele processo que eu não mostrava a minha identidade, era um processo que eu estava a ser lapidada. A partir do momento que eu comecei a mostrar a minha identidade de quem eu sou, bum, explodiu. O primeiro ponto, explodiu dentro da família. O primeiro ponto, quando você explode, quando você se aceita, a sua própria determinação é na família, no seio da família. Você vai ser contrariado. Mas diz um ditado que não se agrega a gregos e a troianos ao mesmo tempo. Você vai ser contrariado, mas você continua a seguir. Você vai ser manipulado, você continua a seguir. Você vai ser difamado, você continua a seguir. Você vai ser injuriado, você continua a seguir. Você vai ser caluniado, você continua a seguir. Eu não quero que os meus filhos amanhã tenham uma mãe, não é? Um rótulo de uma mãe que foi mais uma mãe só que existiu. Não. Eu quero que os meus filhos tenham um rótulo da mãe, a mãe deles, não é? Eu quero assim. Então eu decidi ser assim. E já nasci com uma personalidade muito forte e já nasci com convicções minhas. Os meus da minha família, os amigos que me conhecem sabem que eu sou assim. E aliás, outra coisa, eu sou de pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou de pessoas. Eu na minha casa em Portugal, quem não tem abrigo, eu acolho na minha casa em Portugal. Eu, na minha casa em Angola, eu acolho. Eu ajudo pessoas em Angola que não são minhas famílias, porque eu sou de pessoas. Porque a minha mãe precisou da ajuda de pessoas para eu nascer. A minha mãe precisou da ajuda de pessoas para eu chegar até aqui onde eu estou.
para eu poder chegar até aqui onde eu estou. A minha mãe precisou dessa ajuda. Então, se a minha mãe teve essa ajuda, eu sou um fruto de uma ajuda, eu tenho que ser ajuda para outras pessoas. E eu disse no meu primeiro live, eu nasci para impactar vidas. Essa é a minha determinação. Eu nasci para impactar vidas. Eu não tenho medo, as suas... algumas pessoas estão assim com medo. Ah, Karina, tens que ter medo pela tua vida. Se eu tiver que morrer amanhã, e for da vontade do meu Deus eu morrer, vou morrer. Se for da vontade do meu Deus. Se não for da vontade do meu Deus, você até pode me fazer um tiro. Você vai assustar, o tiro não me chegou, você vai me chamar de feiticeira. Porque eu tenho a minha convicção, a minha fé e conheço o meu Deus. Eu conheço o meu Deus. Eu sei onde eu saí com o meu Deus. E aonde eu vou chegar com o meu Deus. E o meu objetivo não é chegar a nenhum governo dessa nação. Nem quero trabalhar no governo. Eu só quero ser uma simples advogada de direito penal, penalista, que pode ir e ajudar outras vidas. Só quero ser uma penalista para ajudar pessoas inocentes, para ter casos também de pessoas que não têm a capacidade. Por isso é que nesse exato momento, eu estou em jejum e oração por causa desse advogado, pela vida desse advogado. Porque ele, sim, senhora, dá orgulho. Dá orgulho. E deveriam ser mais advogados, estarem dentro dessa causa. Despirem-se. Despirem-se de mero cidadão do Estado. Despirem-se disso. E avançarem. Vamos abraçar essa causa. Porque o teu filho, amanhã pode acontecer pelo teu filho. E quando acontecer no teu filho, você vai reclamar quem? Na sociedade? Quando no bairro, na aldeia, né? Na aldeia, e eu, quando viajo, gosto muito de ir para as aldeias, para saber o costume das aldeias. Há uma aldeia que eu visito muito na Quilenda. A Quilenda é um município, é um bairro, né? Uma localidade no Kwanza-Sul, que está depois da Conda. Sobe, depois da Conda, depois da Gabela. Gabela, Conda, sobe, continua a subir da Quilenda. Então, na Quilenda, quando tem, como é uma comunidade pequena, quando eles têm um problema, eles convocam o Soba, Sobado, né? O Soba convoca já o povo todo assim à volta para reunir, porque temos um problema na casa do fulano, porque temos um problema na casa do cicrano, não é? Os Sobas nas aldeias representam já uma procuradoria, representam, por exemplo, representam um tribunal supremo, um tribunal de primeira instância ou de segunda instância. Eles fazem já esse trabalho. Quando vai descer para a própria localidade do Kwanza Sul, esse problema é só já problema grande. Hein? Não é problema pequeno. O problema pequeno, o Soba já resolveu ali. Então, meu irmão, você quando tiver problema do teu filho, você vai se espernear onde? Hein? Se você não está nos ajudando na causa do inocêncio, ou você está pensando que nós estamos a ganhar dinheiro. Não estou a ganhar dinheiro, eu não ganhei dinheiro. Se é para ajudar nessa causa, eu não ganhei dinheiro. Eu não ganhei dinheiro. Se você não nos ajudar nessa causa, hein? Se você não ser solidário com essa causa, você quando tiver problema na tua casa, nós não vamos te ajudar. Não, nós não vamos te ajudar. Nós também vamos ficar calados. Pura e simplesmente. Quando você tiver problema na tua família, nós vamos ficar calados. Porque os ativistas servem para isso. Os ativistas servem para isso. Para impactar, para mostrar a sociedade, para trabalhar com a sociedade. Hein? Para trabalhar com as pessoas e não só. Então, eu endereço para a juventude angolana, para finalizar mesmo o meu live. Juventude angolana, resistência é o nosso ponto 1. Nosso ponto 2, resistência. Nosso ponto 3, sabedoria. Nosso ponto 4, apelar à consciência. Não faz nada nos nervos, a flor dos nervos. Não faz nada. Miki Benji, Quilenda é um município. Olha, peço imensas desculpas, já? Peço mesmo imensas desculpas, mano. Eu conheço muito bem a Quilenda. Pensei que sempre que fosse só um mero bairro, mas peço imensas desculpas. Então, a Quilenda é um município no Kwanza Sul, certo? Confirma, já? Confirma. Então, apelar à juventude a isso. Essa juventude, essa juventude tem que ser apelada. Nós não queremos
guerra em Angola. Não. Nós não queremos problemas em Angola. Não. Nós não queremos instabilidade em Angola. Não, nós não queremos isso. Eu sou fruto de refugiados. A minha mãe é refugiada. Eu sou fruto dos meus avós serem refugiados. Primeiro do Luís, depois da Canhoca. Sou fruto disso. Nós vivemos na estação porque minha mãe não tinha casa. Hein? Nós vivemos nas casas dos outros a passar humilhação porque a minha mãe não tinha casa. Eu, quando nasci, a minha mãe não tinha casa, vivia na casa de outra pessoa. Tiveram que fazer uma carta para os caminhos de ferro e dispensarem um lugar, um espaço na antiga estação de comboios, na Maianga, que está ali na rua que vai para o Alfa, na rua da Maxi, para nós vivermos ali. Então eu sou fruto de pessoas refugiadas. E como fruto de pessoas refugiadas, sei o que o transtorno que a guerra faz, porque os meus avós perderam tudo na guerra. Os meus avós vieram para Luanda 2 vezes para começar tudo do zero. E ainda assim conseguiram conseguiram formar filhos. Ainda assim, conseguiram formar filhos. Então, eu sou fruto disso. E uma guerra não vai nos levar a lado nenhum. Uma guerra, não vai nos levar a lado nenhum. O governo vai ter que se redimir, sim, senhora. O governo, em 2021, vai rir, sim, senhora, porque muitas são as pessoas que não vão votar no governo, não por influência da Ana Karina, não por influência do fulano, não por influência do Beltrano, não. É porque não vai querer mesmo votar no governo. Não vai mesmo querer votar nesse governo. Vamos para outro governo. Aquele outro governo que entrar também se comportar mal, sai também, vai para também castar, vai pastar lá o coiso na mata até termos um governo em condições. Vamos girar a baila até nós termos um governo em geral. Um governo, aliás, justo. Ocínio Costa, mano, obrigado. Eu, antes de eu fazer uma live, mano, eu oro mesmo a Deus. Eu, antes de fazer uma live, eu oro. Eu peço discernimento ao Senhor, porque eu não consigo estar assim. É um esforço muito grande que eu faço para estar assim e falar com as pessoas. Então, meus jovens, hoje são essa mãe. O meu primeiro filho tem 21 anos de idade. O meu primeiro filho tem 21 anos de idade. Hoje são essa mãe. Não adiram confusões. Não se juntem a confusões. Não. A problemas, não. Destabilização, não. Resistam o máximo que puderem ao governo. Porque o governo vai fazer de tudo para se resistir ao máximo que puder. Então, vocês, juventude, são a força motriz do amanhã. Vocês são a nossa esperança de um futuro melhor, de uma Angola melhor. Nós vamos lutar para que vocês tenham educação, para vocês consigam se formar, porque nós sabemos que nos bairros, aqueles rapazes que não conseguem se formar têm muita boa capacidade. Então, nós estamos do vosso lado. Vamos realmente andar com vocês, mas não estamos capacitados para a guerra. Então, não vamos aderir a uma guerra. Vamos aderir, sim, reclamação. A manifestação vai continuar. Continuará, sim, senhora, até o governo atender aos problemas do povo, até o governo fazer cumprir o artigo 30 da Constituição da República de Angola. Esse artigo aqui, o artigo 30 da Constituição, que diz assim: o Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, que é inviolável. Até se fazer cumprir isso. Até se fazer cumprir isso. Depois, outro apelo que deixo: o mundo não está bom. O mundo não está bom. E o mundo é uma tómbola. Mais velhos que estão na live sabem que o significado de tómbola é problema. Nesse exato momento, nós temos um problema. Nesse exato momento, o Is tem um óbito. O óbito não foi só do Rescove, que perdeu. O Rescove, o Is perdeu um filho, não. O Is perdeu nesse exato momento um filho, um neto, um sobrinho, que é o Inocêncio. Esse pai precisa do vosso apoio. Esse pai precisa que vocês abracem esse pai. Porque é amanhã o vosso filho que pode estar na situação deste pai. E eu, como mãe, abraço essa causa. Eu, como mãe, abraço essa dor. Eu, como mãe, abraço esse luto. Eu, como mãe, abraço esse luto. Vamos dar ouvidos àquele pai. Procuradoria-Geral da República,
ouçam este pai, atenda ao pedido deste pai, façam uma autópsia, permita que um familiar esteja próximo, permita que o fotógrafo esteja, permita que o advogado forense esteja no ato da autópsia, façam uma autópsia justa, responsabilizem a quem é de direito. Para ti, que disparaste na cabeça do Inocêncio, até a tua terceira e quarta geração, vocês não vão ter sossego. Sabe por quê? Por esse sangue vai clamar justiça. E este sangue está a clamar por justiça. Você que disparou na cabeça do Inocêncio, este espírito vai andar contigo dia após dia, dia após dia, dia após dia. É um recado que eu estou a te dar. Ouça se quiser ouvir. Se não quiser ouvir, daqui a uns 5 anos, vamos ter relatos sobre essa situação e depois vamos ver se essa maluca está a falar a verdade ou se está a falar mentira. Para todos os irmãos que me acompanham, de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, para todos os irmãos que estão na diáspora e não só, recebam os meus pedidos de desculpa pelo tempo, pelo momento, se me excedi ou não, pedido de desculpa se por acaso proferi palavras que magoaram alguém, se por acaso não fui tão convincente como vocês provavelmente quisessem que eu fosse, mas não estou a fazer live para ser convincente para ninguém, estou a tirar apenas a pessoa, que a pessoa sente. Para vocês, então, que me acompanham e que partilham essas lives, muito obrigado. Eu até fico admirada e nem sei, só às vezes sou isso, olha, partilharam não sei quantas vezes, partilharam, muito obrigado. Quem tiver, está aqui o Paps e a King a dizer, por favor, juntem-se ao advogado, nosso herói Inocêncio. Sim, temos que juntar-nos realmente ao advogado, não é? Do Inocêncio, darmos amparo àquela família, darmos amparo ao advogado. Fiquem bem, que o Senhor abençoe a nossa nação, porque a nossa nação precisa de bênção, porque ela emana leite e mel. Que o Senhor vos proteja neste dia. Um recado, por favor, não atormentem a minha família. Não atormentem a minha família. Eu não vou ocultar nada no meu Facebook, vai continuar conforme está no meu Facebook. Não vou ocultar nada. E se acontecer uma coisa com os meus mais diretos, que são os meus pais, meu cônjuge, meus irmãos que estão em Angola, então eu vou começar a fazer live só a explicar o que eu não devo explicar, que são coisas que não se devem explicar. Então, não me intimidem, porque eu